Bem-vinda, bem-vindo à Rede Previdência. Está começando o debate: a auditoria previdenciária e a efetividade dos tribunais de contas. Para mediar o debate, teremos a presença de Dácio Rossiter, auditor TCE Pernambuco e consultor da ONU-OIT, tendo inclusive implantado o regime previdenciário de Timor-Leste. Também foi presidente da FUNAP e vice-presidente do CONAPREV. Além de secretário de Administração do Recife, Dácio é graduado em Direito, com pós-graduação em Contabilidade Pública e Controladoria Governamental e Direito Administrativo e Constitucional, UFPE. Mike, é tua, Dácio Roster. Já veio o vídeo, não? Estamos ao vivo. Ok. Você está sem som. Deixa eu ver aí. Bom dia a todos, a todas. Queria saudar nossos palestrantes de hoje, o Gustavo Carrocino, Domingos Taufner, o nosso Wilson Marques, o Ricardo Souza. Dizer da alegria de estar aqui, agradecer à Rede Previdência esse convite, a gente está participando desse tema tão importante. E a gente vai iniciar agora aí e trazer essa experiência dos tribunais de contas, mais especificamente em relação à auditoria previdenciária e à efetividade dos tribunais de contas. Então, eu peço a essa aí, quem tiver interesse nesse tema, conhecer, a gente pede para curtir esse vídeo, compartilhar, e aí a gente fazer com que essa cultura previdenciária comece a melhorar através da participação de todos nessa previdência que é tão sensível hoje em dia. Então, eu fui, pela minha experiência que eu tenho de regime próprio, uma das coisas que a gente sempre sentiu dificuldade, tanto na parte de fiscalização, eu como auditor do Tribunal de Contas, mas também na parte de execução, na parte de botar para frente o regime previdenciário, é a questão de falta de conhecimento, de cultura, e a gente tem aqui no estado de Pernambuco 184 municípios, dos quais 100 e poucos com regime próprios, e com pessoas com muitas dificuldades em função até de questões financeiras, regimes extremamente com dificuldades extremamente de terem técnicos. E aí a gente sempre traz para essa questão dos tribunais de contas, em que a gente é muito conhecido nos tribunais pela questão da fiscalização, mas tem outro papel tão importante dos tribunais de contas quanto a fiscalização, que é aquela parte anterior e que vem a trazer uma propriedade maior na função do Tribunal de Contas, que é justamente a de orientar. Então, você tem aí vários tribunais, os tribunais de contas do Brasil têm as suas escolas de gestão, escolas de contas, em que trazem essa participação e que é tão importante para a gente poder discutir, poder cobrar, mas poder cobrar a partir do momento que as pessoas tenham conhecimento do que é um regime próprio de previdência e quais são as regras que norteiam. Eu tenho aqui, sabe que os tribunais de contas eles cumprem um papel importante na autoria dos regimes próprios, né? Fiscalizam conta dos presidentes dos institutos e fundos de previdência, mas fiscalizam também os prefeitos, governadores, presidentes, ministros, secretários e todos aqueles que têm algum nível de responsabilidade com essa sustentabilidade de regime próprio. E aí é importante nesse sentido que o corpo técnico que comece a ser pensado o regime próprio, não só pelos dirigentes dos regimes próprios, mas pelos tribunais de contas
seu corpo técnico, que deve conhecer a realidade dos municípios, a realidade que passam, para poder ajudar realmente e trazer essa sustentabilidade que é tão defendida, inclusive com um livro escrito por Ricardo Souza e que tem ajudado tanto o Tribunal de Contas de Pernambuco. Essa série de debates que aí, essa rede de previdência aí, tão bem coordenada por Ricardo Souza, ela tem trazido para a sociedade esse debate, iniciou já semana passada com o presidente do TCM do Pará, o conselheiro Sérgio Leão, uma série de entrevistas. Hoje, a gente está trazendo 3 nomes de peso aqui para poder fazer esse debate e trazer as experiências. A gente hoje tivemos a experiência do Pará com o Sérgio Leão, vamos ter agora a experiência do Espírito Santo com o vice-presidente, o senhor Domingos Taufner, que é engenheiro, pós-graduado em Direito Tributário, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Também é professor universitário, já foi procurador, auditor fiscal e presidente do Instituto de Previdência de Vitória, além de vereador. Vamos ter também a experiência do Rio Grande do Sul, trazida por Gustavo Carrozino, que é graduado e pós-graduado em atuária, uma área tão importante, né, gente, no regime próprio. A gente sabe que a gente teve muita dificuldade em Pernambuco quando a gente não tinha um curso de atuária em funcionamento. Hoje a gente já começa a ter alguns atuários aqui com a Universidade Federal. Então, Gustavo ele tem larga experiência em previdência, tem experiência também na previdência complementar, foi atuário de grandes seguradoras e também em regimes próprios, antes mesmo de ingressar no Tribunal de Contas. E foi sócio da Brasilis Consultoria Atuarial. Ricardo Souza, meu colega do Tribunal de Pernambuco, acho que um dos grandes mestres da Escola de Contas do Tribunal, que traz não só a questão de regras, mas ele pensa o regime próprio muito mais do que você simplesmente trazer o que é que mudou com a reforma ou aquela. Isso é mais fácil de aprender se a gente tiver noção do que é um regime próprio e da importância de sua sustentabilidade. Ricardo Souza desenvolveu, inclusive no tribunal, a metodologia de auditoria previdenciária de sustentabilidade atuarial, que eu já falei aqui um pouquinho, que é o título de um de seus livros. E vem ministrando curso em diversas escolas de contas, curso de pós-graduação, é mestre em políticas públicas e advogado previdenciário, além, como eu já disse, coordenador desse grande difusor de cultura previdenciária, que é a Rede Previdência. E colaborando com a gente aqui, trazendo experiência aí dos regimes próprios dos institutos, temos aqui o Wilson Marques Paz, que é presidente da Associação Capixaba de Institutos de Previdência, servidor público de carreira, que é importante que seja para cuidar de um Instituto de Previdência, técnico em contabilidade, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, no Espírito Santo. Acho que é Cachoeiro do Itapemirim, não, ou é só Itapemirim. E, desde 2005, vice-presidente do Sudeste da ABPEM e foi membro do Conselho Administrativo da ANEPEM. Então, a gente tem aí essa grande experiência trazida por todo esse pessoal. E vamos começar o debate. Nesse primeiro agora módulo, a gente vai fazer uma pergunta uniforme para todos os debatedores que vão expor aí um tempo de mais ou menos 5 minutos sobre esse tema, que seria: qual o desafio dos tribunais de contas para garantir um regime próprio de previdência social sustentável? Tá certo? Então, quero também pedir aí, antes de passar a palavra para o primeiro debatedor, o primeiro expositor, o conselheiro Domingos Taufner, dizer que se alguém tiver alguma pergunta ou opinião, pode escrever no chat que nós traremos para o debate. E a segunda coisa é que, para se inscrever no canal, você ativa o sininho e assim sempre sabe as novidades que a gente pode trazer para vocês através da Rede Previdência. Excelência, conselheiro Domingos Taufner, a palavra é do senhor.
O seu microfone está mudo, conselheiro. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom dia aqui, quero saudar aqui o Dácio Neto, que é auditor do TCE, experiente na área previdenciária, está coordenando esse debate. Eu já o conheço pelos cursos que já ministrou aqui no estado do Espírito Santo, né, por um bom tempo, tribunal, para a nossa associação e assim por diante. Também saúdo o Wilson Marques, que está presente nessa reunião, que é o atual presidente da Associação Capixaba de Instituto de Previdência, a CIP, entidade que eu já participei no passado, quando eu fui gestor de RPPS, importante para o desenvolvimento da gestão de RPPS. Saúdo também os demais debatedores, o Ricardo Souza, que é do TCE de Pernambuco, que inclusive é autor do livro Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial dos RPPS, pela editora da Escola Nacional de Contas, e que, de certa forma, é uma pessoa que tem fomentado muito esse debate. Também saúdo Gustavo Carrosino, que é o atuário e auditor do TCE do Rio Grande do Sul, que comigo foi coautor do livro de artigos sobre a reforma da Previdência na visão dos regimes próprios de previdência social. Também registro aqui a importância da criação desse canal do YouTube, da Rede Previdência, que tem sido uma ferramenta importante para divulgar esse assunto. Mas você me pergunta aí sobre o que o Tribunal de Contas entende, né, qual o desafio para a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. No fundo, nós temos que fazer cumprir, primeiro, os fundamentos jurídicos constitucionais do regime próprio de previdência, que até o texto originário da Constituição, o próprio texto da Constituição de 88, o texto originário, se nós pegarmos no artigo 40, ele garantiu o importante direito de aposentadoria do servidor e só, não garantiu a sustentabilidade. Então, a nossa Constituição originária de 88, no seu artigo 40, garantiu o direito do servidor, mas não garantiu a sustentabilidade do sistema. Isso só veio acontecer 10 anos depois com a emenda 20/98, que aí sim criou um regime próprio de previdência social. Porque antes, embora, olha bem, desde 1900, eu fiz uma pesquisa, e desde 1965 consta na Constituição Federal, é a Constituição de 46, emendada em 65, aquele princípio da correlação entre benefícios e custeio, que hoje está no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, já existia esse princípio, mas que, infelizmente, ele sempre foi pouco cumprido. É muito fácil você gerar o benefício, mas é difícil você gerar a sustentabilidade. Mas isso, então, como eu falei, a partir da emenda 20, que alterou a redação do artigo 40. Então, se nós formos comparar aqui a redação do artigo 40, agora, com a emenda 20, então a emenda 20 colocou que o regime tem que ser contributivo e também observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, é o grande marco divisor da Previdência e da exigência que nós temos que ter de fiscalizar a sustentabilidade do regime. Depois, na emenda 41, esse dispositivo foi aprimorado. Então, passou a ser, continuou sendo contributivo, mas também veio a questão da solidariedade. Então, ficou um regime solidário. E também garantindo aqui a contribuição, mas aqui de maneira expressa, a contribuição do ente público, dos servidores ativos, mas também dos inativos e pensionistas, colocou isso de maneira expressa, a emenda 41.
E agora a última emenda também manteve basicamente essa redação, a emenda 103, mas colocou que, além disso, aliás, retirou a garantia do RPPS. Então, hoje não há mais obrigação de que o município tenha regime próprio de previdência. Antes havia um debate se era obrigado ou não, agora isso foi retirado do artigo 40, essa garantia. Tanto é que você não pode criar novo regime próprio, você pode extinguir. E aí, a Lei 9717/98 também foi nessa linha, e com várias exigências aqui do controle contábil, da cobertura da contribuição, do pleno acesso aos dados, da sujeição à questão do cálculo atuarial. Então, isso tudo aqui é papel do Tribunal de Contas, não é que ele pode, ele deve fiscalizar os regimes próprios, justamente, encerra aqui essa primeira fala minha, justamente para garantir esses princípios constitucionais aí, esses princípios legais da sustentabilidade do regime próprio. Devo a palavra aí ao nosso coordenador do debate. Bom, obrigado, doutor Domingos, pela contribuição. Vamos continuar aqui. Antes de passar a palavra agora para o auditor Gustavo Carrozino, queria reforçar o pedido para vocês curtir, compartilhar o vídeo. Vamos compartilhar isso, que e fortalecendo essa ideia, a gente está trazendo mais pessoas para esse debate. Os tribunais de contas têm que fiscalizar, como o próprio doutor Domingos acabou de dizer, porque é dinheiro público, é muito dinheiro público envolvido em regime próprio, e a gente sabe que, se a boa gestão não for feita, a gente tem prejudicado os direitos de pessoas lá na frente. Então, todo mundo hoje está envolvido com isso. Não só aqueles que são diretamente ligados ao regime próprio, aqueles servidores efetivos, sua família. Eu tenho dois filhos que eu preciso que o regime próprio do Estado seja bem administrado para ele receber lá na frente, se precisar, uma pensão minha. Eu tenho minha noiva que é nova e que lá na frente, Romena, talvez precise receber isso. Então, esse debate tem que ser amplo por isso. Mas passo agora para Gustavo Carrozino. Obrigado, Dácio. Bom, como já foi dito aí na introdução, eu atuei durante muito tempo nesse mercado de regime próprio de previdência, prestando consultoria para regimes próprios de previdência, né? Então, eu, apesar de não ter sentido na pele as angústias, né, eu servia quase de um psicólogo para os gestores em relação a algumas angústias que eles tinham em relação à gestão dos regimes próprios, né? Por exemplo, o certificado de regularidade previdenciária, eu considero como um divisor de águas nesse mercado de regime próprio, né, que a partir do momento da instituição do CRP, todo ente federativo tem que trabalhar em prol da sustentabilidade do regime próprio, porque senão é o ente federativo que vai ter o seu CRP irregularizado e não vai conseguir emitir, e vai sofrer as consequências, né? Então, o que eu vejo, né, que às vezes a gente tem uma gestão de um RPPS excelente, né, e você tem um CRP que não é renovado por falta de repasse previdenciário, né? Falta de repasse de contribuições previdenciárias. Eu acho que essa é uma das principais preocupações hoje, não só dos gestores do RPPS, que eles recebem a contribuição, eles não têm como realizar essa receita sem que o ordenador de despesa efetivamente execute, né? Então, nesse sentido, eu já vi alguns causos, né? Eu já vi um caso, por exemplo, de um RPPS que era sempre premiado pela BPEM, né? E num determinado ano ele sequer pôde concorrer,
no ano seguinte, porque não houve repasse de contribuição previdenciária do gestor, do prefeito, e sem CRP, aquele RPPS ele sequer pôde se inscrever para concorrer ao prêmio, que ele sempre ganhava, né? Teve outros 2 RPPS que eram meus clientes, em que a falta de repasse era tão grave que já estava começando a consumir os recursos das reservas a ponto de extinguir a reserva constituída, né, o ativo financeiro constituído, e a partir daí a prefeitura teve que começar a fazer os aportes para cobertura de insuficiência financeira para pagar os benefícios previdenciários, né? Nessa situação, eu lembro que um gestor falou: Gustavo, eu já comuniquei, eu sempre, quando falta a contribuição, eu comunico para o secretário de Finanças que não foi feita a contribuição, e eu falo com o pessoal da Secretaria de Previdência, o máximo que eles podem fazer é irregularizar o critério do DIPR, mas eles estavam sem CRP já há bastante tempo, né? Então isso para o gestor não fazia diferença. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: fala com o Tribunal de Contas. É o único que pode, vamos dizer assim, ter o poder da caneta, né? Que pode multar o gestor por uma má gestão, multar o ordenador de despesa por uma má gestão. Então, nesse sentido, os tribunais de contas têm um papel fundamental na sustentabilidade dos regimes próprios, que é ele o fiscalizador mais próximo, né, do recurso público. A falta de uma contribuição hoje, né, como o Dácio, eu vou complementar a fala do Dácio, né, eu não preciso nem ser beneficiário do RPPS para ter a preocupação, eu posso ser um cidadão comum daquele município, daquele estado, né, que se hoje ele não cuida bem do seu RPPS, lá na frente vai faltar recurso para pagar aposentado pensionista, e o recurso que vai pagar o aposentado pensionista vai ser o recurso do tesouro, do imposto que meu filho vai pagar lá na frente quando ele estiver trabalhando, consumindo, né? Então, a população é que vai sofrer, a população futura vai sofrer com a má gestão atual, né? Então, o Tribunal de Contas ele tem um papel fundamental nessa garantia de longo prazo, da sustentabilidade dos municípios de longo prazo, né? E essa garantia ela só vai ser efetivamente concretizada com a profissionalização do corpo técnico, né? Não basta apenas fazer auditoria de folha, auditoria de licitações, atividade meio, mas principalmente na atividade fim. E a atividade fim de um RPPS ela é múltipla. Então, o corpo técnico que vai fazer a fiscalização dos RPPS, ele tem que ser um corpo técnico profissional e com profissionais das mais diferentes formações. Eu devolvo a palavra agora para o Dácio, para a gente poder continuar no nosso grande debate. Pronto, vamos ouvir agora o colega do Tribunal de Pernambuco, Ricardo Souza. Ricardo, contigo. Eu quero saudar as auditoras, os auditores, as gestoras, gestores previdenciários que estão vendo esse vídeo, dizer para você que eu estou me sentindo muito privilegiado nesse momento, porque participar de um debate com essas pessoas é muito importante, e esse tema da efetividade é um tema muito importante. Nós estamos aqui com grandes nomes dos tribunais de contas discutindo o futuro do Tribunal de Contas, discutindo a efetividade do Tribunal de Contas em relação à auditoria. Então, eu acredito até que estamos vivendo um momento histórico. E tem uma coisa interessante que a gente pode perceber que cada um tem uma função no presente importante, mas a gente pode perceber que Dácio Roster, Domingos Stauf, né, Gustavo Carodino, tem um passado riquíssimo, né? E esse nosso passado se equipara, inclusive, se assemelha, a gente tem um ponto de interseção, sendo mais preciso, com Wilson Paes, porque nós já fomos gestores, todos nós já fomos gestores. Gustavo não foi propriamente gestor, mas esteve do outro lado,
vendo o desafio de implementar um regime próprio. Então, eu acho que essa visão do controle externo, mas quem já pode vivenciar o outro lado, é muito interessante e pode trazer aspectos muito ricos. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós estamos prestes a enfrentar um momento muito especial, que é a chamada Lei de Responsabilidade Previdenciária, LRP. Mas antes de falar dela, eu queria dizer que eu me sinto, nesses 22 anos de reforma da Previdência, meio como naquele filme O Feitiço do Tempo, eu acho que é isso, que a pessoa sempre acordava no mesmo dia, né? E aí o dia todo se desenvolvia, quando ele ia dormir, quando acordava, estava no outro. De 98 para cá, é incrível como os fatos se repetem. Os economistas dizem que nós estamos vivendo mais, é necessário regras mais rigorosas e que o sistema vai ficar sustentável. Isso foi de 98 até hoje. Eu estou sempre escutando as mesmas coisas e fatos se repetem. Por exemplo, na hora de implementar, aprovar as normas é possível, mas na hora de implementar a boa gestão, aí a gente começa a ter dificuldade. O gestor previdenciário tem um prazo para adequação às novas regras. Prefeitos vão para Brasília e governadores também para pedir a renegociação de prazos. E é incrível, se a gente for pensar nesses 22 anos, como os fatos foram se repetindo e parece que a gente está voltando sempre à mesma situação. Em 2001, eu fui gestor previdenciário e tive a oportunidade, até procurado, do Instituto de Previdência de Recife, até procurado por pessoas do interior, mas na época eu também era professor da Escola de Contas e teve a oportunidade de ir para o Mato Grosso. E teve uma coisa que me chamou a atenção. O Mato Grosso tinha um município que tinha 60 contribuintes para cada aposentado. E ter 60 contribuintes para cada aposentado é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais contribuintes, melhor. Recife, na época, tinha 2 contribuintes para cada aposentado. E eu comecei a pesquisar e descobri que quanto mais jovem os municípios, por conta do fato de que a Constituição de 98 deu força aos municípios e a máquina administrativa cresceu, quanto mais novos, maior o potencial de poupança. Então, a minha dissertação, em 2004, apontava que os regimes próprios podiam ser, hoje, poderosos fundos de pensão. Eu pedi informações ao Dr. Wilson, ele me deu notícias animadoras que no Espírito Santo já existem poderosos fundos de pensão, mas me parece que esses poderosos fundos de pensão são a exceção e não a regra. E eu acredito que a efetividade do controle externo, na verdade, é a efetividade do gestor, porque o controle externo ele pode ser efetivo de 2 formas. E aí eu estou já partindo para esse ponto, porque eu estou pegando carona nos ensinamentos que já nos trouxeram o doutor Domingos Taufner e o doutor Gustavo. E fica mais fácil para mim. Depois de todos os alicerces que eles colocaram para a minha fala, fica mais fácil partir para esse ponto e observar que os regimes próprios poderiam ser poderosos fundos de pensão, mas que, fruto de alguns equívocos, de algumas falhas políticas, né, muitos tiveram recursos sendo utilizados indevidamente, muitos municípios não repassaram, e, de certa forma, eu posso dizer que a previdência do servidor foi o buraco da LRF. Por quê? Porque a LRF, ela proibia o endividamento. O que fazer, então, para que o ente federado continue se endividando, já que ele não pode? Simples, aumenta o déficit atuarial. E como é que os grandes estados e até municípios aumentaram o déficit atuarial? Não repassando as contribuições, muitas vezes sacando recursos previdenciários. Nós tivemos um grande estado da federação, em 2018, que sacou 4 bilhões do fundo capitalizado. O argumento dele é que as finanças, a despesa com os aposentados estava alta demais. Sim, mas como nosso mestre Gustavo Carodino sabe, a despesa ela é projetada para 75 anos.
Então, não foi uma surpresa, em 2018, no ano eleitoral, o governador ter aquele custo. Né? Na verdade, a projeção atuarial de 2000, de 2001, de 2002, sempre pôde projetar essa despesa. E olha, quem está falando aqui é o advogado, sou de humanas, né? Não tenho o domínio que Gustavo tem. Então, pessoal, eu acho que a Previdência brasileira poderia estar numa situação muito melhor hoje. A reforma é necessária, foi necessária, mas a gente precisa olhar para trás, verificar os erros, identificar como a gente pode corrigir, para, corrigindo, a gente poder dar um salto de qualidade e, tal qual o filme, identificar qual foi o momento para que a gente não tenha que sempre estar acordando com a mesma história, que o filme, né, eu não vou dar spoiler não, se bem que é um filme muito antigo, mas o X da questão é isso. E, para mim, a saída desse círculo vicioso é a lei de responsabilidade previdenciária. Eu acho que tanto o gestor quanto o controlador têm interesse no sistema sustentável. A diferença é que o controlador apenas verifica se o gestor fez o que deveria ter feito. O que é a efetividade do controle? É punir, a gente pode punir para que a pessoa seja o exemplo e os demais sejam os corretos. Mas essa é a forma mais dolorosa. A forma mais eficaz, e aí eu vou procurar ser mais direto, para concluir a fala, a forma mais eficaz é que o controle seja simultâneo e que ele possa acontecer de forma também educativa para que o sistema possa se desenvolver. E é por isso que eu acho que já temos passos importantes, como as medidas cautelares, temos súmulas muito interessantes por esse Brasil, mas eu acredito que a LRP pode integrar o controle externo, no sentido lato, dos regimes próprios. Ou seja, integrar as auditorias dos vários tribunais de contas, somando as várias experiências, integrar as nossas auditorias com a do Ministério da Previdência, com a Secretaria de Previdência, e eu acredito, então, que é importante que o controle externo entre de cabeça, entre de corpo e alma nessa discussão da LRP para que tenha mais efetividade. Bom, obrigado, doutor Ricardo. Vamos passar agora a palavra para o nosso entrevistador, o Wilson Marques. Eu sugiro, se tiver muitas perguntas, você pode juntar em blocos de perguntas para poder passar para cada um dos debatedores, e aí eles têm autonomia para escolher as respostas e fazer aqui de uma maneira mais interativa uma roda de debates. Com a palavra, Wilson. Obrigado, Dácio. Bom dia a todos, né? Queria agradecer à Rede Previdência aí pelo convite, dizer que eu estou muito honrado em estar participando aí dessa turma aí, né? Doutor Domingos, o Gustavo, o Ricardo, o Dácio aí como mediador. É um prazer enorme estar participando com vocês. Eu queria agradecer também, né, a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo, né, online aí. Nós temos aqui a presença do Alex Sertão, que é lá do Tribunal de Contas de Piauí. Nós temos o Adilson, né, presidente da FEP, da NEP, parceiro também da Rede Previdência. Nós temos o pessoal de Conha, aqui da terra nossa, de Capixaba, participando. Então, a todos aí que estão nos participando, a gente agradece desde já. Com relação às perguntas, eu vou estar fazendo uma pergunta para cada um dos nossos convidados. Eu vou começar com o doutor Domingos, né, que é o meu conterrâneo aí, que tem participado, é um defensor, né, e um conhecedor da área de previdência. Depois eu vou fazer uma segunda pergunta para o Gustavo e a terceira para o nosso amigo Ricardo. Tá ok? Então, doutor Domingos, né, a gente aqui sabemos que os adventos tecnológicos cada vez mais oportunizam o acesso à informação e instrução. Mas sabemos também que ainda de maneira frequente as irregularidades percebidas no procedimento de fiscalização são muitas vezes originadas a partir da desinformação dos gestores, de uma realidade de humildade
de privação de conhecimento e não do intuito deliberado de lesar os corpos públicos. Posto isto, entendendo que o controle não deve ser visto como uma função punitiva, e sim preventiva e corretiva, que estimula as boas práticas administrativas, como os tribunais de contas têm buscado essa efetividade do controle? Olá, agora sim, com o microfone aberto. Você perguntou essa realidade, né? Como é que o Tribunal de Contas vê essa questão, né, da punibilidade versus, muitas vezes, a boa-fé do gestor. Realmente, nós avançamos muito nos sistemas de informática, nos sistemas de informação, e muitas vezes ocorrem erros. E a Corte de Contas tem que avaliar muito bem isso, né? Avaliar o nível de responsabilidade que tem o gestor. Então, nós temos uma série de irregularidades que aparecem muitas vezes, e o tribunal, a cada dia que passa, nosso tribunal e outros tribunais também têm fiscalizado mais esses pontos, né? Porque são vários elementos. Quer dizer, quando alguém se torna gestor de previdência, inclusive, tem um detalhe, nós estamos agora, domingo agora tem eleição municipal, e então isso quer dizer que o ano que vem nós teremos novos prefeitos, provavelmente novos gestores de previdência. Então, nesse momento, inclusive, é um desafio para os tribunais de contas, suas escolas, e também para as associações de previdência, a preparação de bons cursos, boas orientações para os gestores de previdência, porque quando troca as prefeituras, geralmente há também uma grande troca de gestores de previdência. E a orientação, ela é fundamental para que se evite aí alguns erros muito corriqueiros no dia a dia, porque ser gestor de previdência é muito mais desafiante do que você ser um secretário municipal, por exemplo, que tem coisas muito específicas. Inclusive, já por 2 vezes, esse ano também nós vamos tentar fazer isso, esse ano está um pouco mais apertado, dada a pandemia, dado o adiamento das eleições, mas nas eleições de 2012 e 2016, no Tribunal de Contas, ao final do ano, reuniu os prefeitos eleitos, inclusive nós falamos sobre a escolha do gestor de previdência para os prefeitos eleitos. Não que o tribunal queira, e nem pode, nem deve influenciar na escolha, porque a escolha é de cada prefeito, mas nós temos algumas orientações, algumas pistas, porque muitas vezes o prefeito eleito tem uma ideia de quem vai escolher para secretário de Educação, secretário de Obras, secretário de Finanças, e nessas pastas, geralmente, tem muitas pessoas habilitadas para isso. Mas na parte de Previdência, geralmente o prefeito eleito não conhece o assunto, né? Então, nós passamos algumas orientações sobre quais são os requisitos para ser gestor, quais são as informações que o gestor tem que ter, né, qual a formação dele. Inclusive, até sugerimos, olha, na dúvida, o importante talvez é até manter a equipe que está à frente do regime próprio de previdência, né? Esse é um dado que a gente tem orientado, na medida do possível. É claro que a escolha do prefeito, mas, se possível, se ele consegue manter parte da equipe, ele pode estar favorecendo a sua própria gestão. Porque, ao mesmo tempo que o Instituto de Previdência ele não dá ganho político para o prefeito, porque ele não faz obra com a Previdência, ele não faz serviço público direto à população, mas o Instituto pode te dar muita dor de cabeça. E, sem dúvida nenhuma, para a sociedade como um todo, interessa ter um Instituto equilibrado, né? E por isso que o Tribunal de Contas ele tem que trabalhar com rigor nesse processo, mas, ao mesmo tempo, quando ele vai julgar, ele tem que avaliar, sobrepesar, se aquela irregularidade praticada, se qualquer pessoa no lugar dela faria a mesma irregularidade. Por isso que, quando surgiu a alteração da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, quando surgiu essa recente alteração,
e que lá apareceu assim, olha, o controlador, quer dizer, seja judicial, administrativo, tem que levar em conta as dificuldades do gestor. Aí eu falei assim, que ótimo. Nós aqui no tribunal já fazemos isso. Que bom que agora isso está expresso na lei. E nós temos que levar em conta essa dificuldade do gestor. É claro que isso não libera o gestor para fazer o que ele quiser, de maneira nenhuma. Vai ser analisado no caso concreto. Se aquela irregularidade lá decorre, por exemplo, de uma irregularidade anterior, de gestões anteriores, né? Tem institutos aí que estão, e prefeitura, municípios, com extrema dificuldade de conseguir equilíbrio financeiro e atuarial, dado a herança que eles têm. Nós temos que avaliar se as medidas tomadas, se elas estão. Quer dizer, recentemente no Espírito Santo, por exemplo, o município estava com dificuldade extrema disso. E ele conseguiu agora, por exemplo, aderir à reforma da Previdência que o governo federal fez. Aderiu de maneira completa. Então, ele tomou uma medida drástica, difícil de se aprovar na Câmara, mas que pode garantir uma sustentabilidade futura. Então, nós analisamos esse ponto. Inclusive, entendemos isso como um ponto positivo, que ajudou até a aprovação com ressalvas, pelo menos com ressalvas daquele instituto, que poderia ter, na realidade, as contas eram do prefeito, né, que poderiam estar julgadas irregulares. Então, é uma questão de se avaliar todas as questões que existem, avaliar com rigor, mas, ao mesmo tempo, levar em conta as reais dificuldades do gestor. Basicamente, isso que eu tenho que falar sobre esse assunto. Devolvo a palavra aí ao nosso coordenador. Wilson, Wilson Vittar. Contigo. O microfone estava desligado. Muito obrigado, doutor Domingos, pela colocação, pelas informações passadas. O Tribunal de Contas pode estar fazendo, nos ajudando. Dando continuidade aqui, eu queria também agora fazer a pergunta para o Gustavo, para poder a gente, antes de levar as outras perguntas. Gustavo, o controle interno ou externo é a garantia da continuidade do serviço público e de qualidade do aprimoramento da gestão. Mas para garantir um aprimoramento na gestão, é preciso ter segurança jurídica para as ações. Hoje, ainda verificamos conflitos de entendimento entre a Secretaria de Previdência e os tribunais de contas, o que traz inúmeras incertezas para o gestor do RPPS na tomada de decisão, impedindo assim o aprofundamento da gestão. Então, pergunto, como garantir segurança jurídica para o gestor do RPPS? Como implementar regras de transição quando ocorre uma mudança de entendimento relativo a um procedimento atuarial, contábil, de investimentos e outros? Rapaz, pergunta difícil, hein? Essa é a pergunta do milhão. Bom, na verdade, isso é um problema realmente que acontece entre, não vou dizer entre Tribunal de Contas, entre um Tribunal de Contas específico e a Secretaria de Previdência, mas entre os próprios tribunais. Um entende de uma forma, outro entende de outra, né? Essa é uma missão, na verdade, até para a Tricom. A Tricom ela tem trabalhado nesse sentido, né, de tentar unificar os entendimentos, né, justamente para evitar esse tipo de incerteza jurídica, né? A Secretaria de Previdência ela emite as normas, ela faz a fiscalização, né? E a equipe técnica, por exemplo, do Tribunal de Contas, aqui do Rio Grande do Sul, a gente se baseia bastante pelas normas da Secretaria. A gente analisa, as nossas auditorias, elas estão balizadas na letra fria da lei, né? Então, a gente foca sempre na legislação federal, né? Eventualmente tem alguma legislação estadual que possa estar conflitante, né? Mas isso daí tem que ser, de fato, discutido via a Tricom, né? A Tricom ela tem feito esse papel de unificar os tribunais de contas, o entendimento dos tribunais de contas. Mas aí a gente ainda assim
vê essa problemática, que eventualmente, isso é exceção, claro, onde há uma divergência nos entendimentos, tá, entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Previdência. Wilson? Ok, Gustavo, muito obrigado aí, né? É um tema, realmente a pergunta é difícil, porque a gente vê que é difícil, eu sei que é difícil, porque esse entendimento não é só de tribunais para tribunais, é dentro do próprio tribunal. Então, nós temos, né, auditores que têm entendimento diferente, o relator tem, e o colegiado também tem um entendimento diferente. E, às vezes, um relator para o outro, às vezes, existe esses entendimentos divergentes aí, mas eu espero que a gente ainda chegue a um consenso de um modo geral, não só nos tribunais de contas, mas na própria Secretaria de Previdência também, há divergência também dentro da própria Secretaria. Passando agora a palavra... Só para complementar a minha resposta, eu acho interessante que a gente coloque também que há hoje uma interação não só entre os tribunais de contas, tá? Principalmente no que tange ao tema de RPPS, né? A gente tem uma comunicação, o WhatsApp ele facilita isso, né? Então, as auditorias dos tribunais, as auditorias de RPPS, as equipes de auditoria de RPPS dos tribunais de contas, elas estão se conversando, trocando informação, trocando ferramentas, trocando conhecimento, trocando treinamentos, inclusive, né? E a própria Secretaria de Previdência tem trabalhado muito em conjunto com os tribunais de contas. Recentemente, agora em 2018, foi editada a Portaria 464, que regula toda a questão atuarial dos regimes próprios de previdência para a execução da avaliação atuarial, e ela foi uma portaria que foi escrita a muitas mãos, onde os tribunais de contas tiveram um papel fundamental na edição, na elaboração dessa portaria, não só da portaria, como das 10 instruções normativas que normatizam pontos importantes dessa portaria. Tribunais de Contas, Instituto Brasileiro de Atuária, a própria Confederação Nacional dos Municípios. Então, hoje, a própria Secretaria vem trabalhando em conjunto com os tribunais de contas. A gente tem uma conversa muito boa, um canal de troca de conversa, de experiências, de informações, né? Quando às vezes a gente encontra uma irregularidade no município, a gente comunica para a Secretaria de Previdência, eles tomam a ação. Os próprios dados da Secretaria de Previdência, que na consulta pública eles veem em PDF, a própria Secretaria tem remetido esses dados para os tribunais de contas de forma mais célere do que informa no seu portal. Então, a gente tem tido um nível de interação muito bom. Eu acho que essas divergências de entendimento, elas tendem a reduzir bastante. Wilson, devolvo a palavra. Ok, Gustavo, obrigado aí mais uma vez. Agora, vou fazer uma pergunta ao Ricardo, e essa pergunta, Ricardo, vem dos nossos telespectadores aí assistindo. A pergunta é o seguinte, Ricardo. Nessa repetição da linha do tempo, o que o senhor entende ser necessário implementar para romper essa grande falha que impede a tão sonhada sustentabilidade? É uma pergunta do Instituto de Previdência de Conha, aqui do Espírito Santo. Bom, entrando um pouco também nessa discussão sobre os diferentes entendimentos e até entre os tribunais e as secretarias, eu acho que a gente também tem dois problemas. O primeiro problema é que muita coisa foi regulamentada por portarias, e portarias da União, não é? E, na verdade, o ideal é que fossem por normas nacionais, porque como é que a União vai invadir a autonomia dos entes federados por portaria? Então, mais uma vez, eu coloco a importância da Lei de Responsabilidade Previdenciária. Eu acho, já agora adentrando a resposta da pergunta,
eu acho que a lei de responsabilidade previdenciária ela abre uma oportunidade muito grande para a gente. Eu acho que a gente tem uma cultura, muitas vezes, que se tiver uma instrução normativa, uma ON, uma portaria, que diga para a gente como fazer, é melhor do que o princípio. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 98 que nós temos o princípio do equilíbrio atuarial. E tanto gestores quanto controladores, acredito que ainda têm dificuldade de utilizar os conhecimentos da área do meu amigo Gustavo, os conhecimentos da atuária, para aplicar a realidade. É engraçado porque a gente consegue colocar o princípio da economicidade, o princípio da moralidade, a gente consegue analisar um caso concreto no auditoria e dizer isso aqui fere o princípio da moralidade, isso fere o princípio da economicidade. Mas o princípio do equilíbrio atuarial, que a Constituição também previu expressamente, né, desde 98, ainda precisamos saber utilizar melhor, e eu acho que isso gera muita confusão. É por isso que a Lei de Responsabilidade Previdenciária, a Constituição Federal, quando a emenda previu o parágrafo 22, que fala da LRP, e fala que nós vamos ter que definir o que é equilíbrio atuarial, nós vamos definir como deve ser a arrecadação, nós devemos definir um sistema integrado de controle externo e social, controle social. A gente caminha para um sistema nacional integrado em que a gente possa, por exemplo, no momento agora, saber, este mês, quem é o regime próprio que teve a maior evolução dos ativos, que teve o ativo que mais cresceu no país. Este mês, qual é o regime próprio que teve a maior perda de ativos? Qual é o regime próprio que teve o maior crescimento do déficit atuarial? Né? Então, eu acredito que, respondendo à pergunta, nós conseguiremos sair desse círculo vicioso se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade da LRP e conseguir demarcar bem certas coisas. A LRP, por exemplo, segundo a Constituição, ela pode ter fins de penalização, de responsabilização do lado. Então, nós podemos analisar condutas típicas. Eu vou pegar um caso concreto. O gestor previdenciário, eu não vou citar o caso, mas eu tenho vários exemplos. O gestor previdenciário entrega uma avaliação atuarial, uma projeção atuarial ao secretário de planejamento. E naquela projeção atuarial prevê, está lá dito, que daqui a 5 anos as despesas previdenciárias vão aumentar 300%. E fica claro que ali tem um risco fiscal. Ora, é função do secretário prever riscos fiscais. LRF, artigo 1º, parágrafo 1º. Certo? Sim, mas isso vai ser no mandato do outro, deixa. Ali a projeção atuarial está prevendo, é claro, é visível que é possível, mas muitos gestores, né, e muitos secretários, até diria mais secretários e menos gestores, secretários, prefeitos, governadores, mesmo com a informação de que há um risco fiscal, uma bomba se construindo, eles nada fazem. Será que não está na hora de tipificar essa conduta? Não é? Será que não está na hora da gente nacionalizar o Instituto da Medida Cautelar para proteger o regime próprio? Não é? Quais as ferramentas que a gente pode fazer? A minha leitura, inclusive, é que o gestor previdenciário, muitas vezes, ele se vê oprimido pelo controle e pelo titular do executivo, porque ele é o sujeito antipático, né? Ele está dizendo, como bem observou o conselheiro Taufner, ele está dizendo para guardar dinheiro quando se poderia utilizar esse dinheiro para dar voto. Então, é preciso que o prefeito seja um grande estadista para que ele compreenda isso e que ele seja capaz de repensar. Então, eu acredito que, inclusive, eu acho que o controle externo tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque nós temos grandes nomes da auditoria de ativos, já temos grandes nomes da auditoria previdenciária, ou melhor, atuarial. Eu vou citar Carodzino, mas já temos vários nomes também. Temos grandes nomes da auditoria de passivo, Dácio Rossi, inclusive, é um desses nomes, né? Auditor passivo previdenciário por muito tempo. Então, se a gente integra isso aí, se a gente reflete e pensa, poxa, nós do controle externo, que estamos
trabalhando há tanto tempo nisso aí. Como o nosso sistema pode ser mais eficiente? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como esse sistema eficiente pode ser potencializado por esta lei complementar federal que está em discussão ainda no governo federal, em 2021 verá. Então, eu acho que a gente vai ter condições de dar uma grande contribuição para o sistema previdenciário. Wilson, só um minutinho, eu estou entrando na tua seara, mas recebi aqui no privado uma pergunta de Marcos, do TCE do Rio de Janeiro, onde uma questão bem específica, ele traz: como podemos saber se o Tribunal de Contas está sendo efetivo em sua fiscalização de regime próprio? Existe alguma métrica em particular ou um conjunto delas? Essa é a pergunta dela, e dele que eu complementaria para que o doutor Domingos, o Gustavo, o doutor Ricardo fizessem essas considerações rápidas. Eu pediria também a opinião deles sobre a estrutura interna dos tribunais de contas, se deveriam criar um núcleo especializado em previdência ou distribuir em vários setores. E aí eu passo aí, Wilson, depois você volta e passaria só essas duas considerações, pessoas perguntas para doutor Domingos, doutor Gustavo e doutor Ricardo Souza. Tá ok, tranquilo. A pergunta agora já vai responder ou deixar para o final da pergunta, Dácio? Mas se pudesse já resolver agora, que já foi lançada, fica mais fácil depois. Ou então, se você tiver alguma coisa mais correlata, aí você pode fazer e juntar para uma resposta só. Já trouxe aí, talvez você... Fica a seu critério. Como você está coordenando essa questão de perguntas, você tem aí as perguntas que chegam, talvez seja mais interessante você fazer mesmo, jogar com outras que sejam semelhantes, e aí sai a resposta só, uma consideração mais completa. Mas fica a seu critério. Obrigado. Exatamente. A pergunta que você fez aí é perfeita e já tem uma colocação nesse sentido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa pergunta a pergunta e os três respondem. Na verdade, são duas perguntas. Uma do Marcos e a outra que eu tenho aqui, que você repetiu aí. Então, vamos lá, na ordem, né, doutor Domingos, o Gustavo e o Ricardo. Qual a opinião dos presentes sobre a estrutura interna dos tribunais de contas, criar um núcleo especializado em previdência ou distribuir auditoria previdenciária em vários setores? Repetindo a pergunta do Dácio aí que foi feita. Doutor Domingos? Perfeito. A pergunta é importante, porque depende, é claro, da estrutura de cada tribunal. Mas qual é a minha opinião? Primeiro, o tribunal ele fiscaliza o regime próprio em três frentes. Uma é aquela fiscalização comum que é feita em qualquer órgão, qualquer autarquia, qualquer secretaria, qualquer prefeitura, que são as licitações, os contratos, a parte do cumprimento orçamentário. Então, isso aí é feito, já era feito anteriormente, já há muito tempo, pelos tribunais de contas. Mas na parte específica mais previdenciária, são dois grandes grupos de fiscalização. Um são os atos de pessoal, que pela Constituição, artigo 71.3, cabe ao Tribunal de Contas registrar os atos de pessoal, seja a admissão de servidores efetivos, como também as aposentadorias, as pensões, as reformas de, por exemplo, militares. Então, o tribunal, nesse caso, aprecia ato por ato. Mas é claro que aí ele aprecia mais sobre o contexto da legalidade, se aquele ato, se aquele direito concedido atendeu ou não à lei. Ele não fiscaliza sobre o aspecto da sustentabilidade. Se a pessoa tem direito, ela vai ter direito ao benefício. Na medida que o regime de previdência pública, o regime é do benefício definido. Se a lei define o benefício, você tem o direito. E o poder público tem que fazer todo um esforço para conseguir pagar aquilo. É por isso que, de tempos em tempos, muda-se a legislação para restringir alguns direitos, para garantir que o poder público também não tenha que gastar todo o seu recurso nos benefícios. Aí, é importante que o tribunal tenha um grupo específico de atos de pessoal e também tenha um núcleo específico de auditoria previdenciária, que aí já é um terceiro ponto de fiscalização.
que é justamente onde vai se verificar a questão do cálculo atuarial, a questão dos investimentos financeiros, se foram feitos corretos ou não, se os lançamentos contábeis foram feitos corretos, se os repasses, tanto os repasses das contribuições patronal do servidor, também o repasse do aporte, que é quando o Instituto não tem condição de pagar toda a folha, aí fica necessário, especialmente no fundo financeiro, pagar, e também as amortizações, quando o município é obrigado a amortizar para complementar e atingir um futuro equilíbrio atuarial. Então, é importante que tenha realmente um setor para atos de pessoal e um setor específico para auditoria previdenciária. Vai depender do tamanho do tribunal, né? Que hoje em dia você não pode criar grandes estruturas, dadas as restrições orçamentárias que existem, mas é importante que tenha, porque são funções muito específicas. Essa função de fiscalização comum das autarquias e tudo, a parte orçamentária e tudo, essa aí você consegue até diluir dentro do tribunal, fiscalizar por município, por regiões e tal. Agora, no tocante atos de pessoal e também auditoria previdenciária específica, aí tem que ter um grupo específico, não tem como você diluir, porque é um trabalho que, para fiscalizar, exige a presença de especialistas. Essa é a minha opinião. Perfeito, doutor Domingos. Com a palavra agora o Gustavo. Por favor, Gustavo. Bom, respondendo inclusive aqui uma pergunta aqui do Geomar, né? Geomar do TCE do TCM do Pará, né? TCE do Pará, né? Ele pergunta sobre se tem algum levantamento, né, sobre a profissionalização do corpo técnico, se tem algum levantamento para saber quantos tribunais de contas possuem unidade específica de previdência. Eu sei que foi feito, tá? Eu não tenho esses dados aqui, mas já existem RPPS, como o Tribunal de Contas do Mato Grosso, por exemplo, que tem um setor específico de regime próprio, né? E essa inclusive, é uma diretriz da própria Tricom para os seus tribunais de contas, né? Em 2018, se não me engano, final de 2018, foi feita uma série de encontros, inclusive para a definição do marco medidor de desempenho dos tribunais de contas, e dos pontos que foi colocado da Tricom para os tribunais de contas foi que montassem equipes especializadas na auditoria de regimes próprios de previdência. Tá? Então, de fato, existem outros, apesar de não existirem de direito, existem de fato, né? Por exemplo, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente não tem um núcleo, no seu organograma, né, um núcleo específico para auditoria em regime próprio, mas a gente tem um corpo de atuários que atuam especificamente em regimes próprios. E a gente auxilia os outros auditores que atuam em determinados municípios, que vão auditar regimes próprios, quando eles vão entrar em determinados pontos que eles têm alguma dificuldade, a gente atua junto, a gente trabalha junto, né? Então, a gente tem hoje um núcleo, de fato, vamos dizer assim, que audita regimes próprios de previdência. Os próprios tribunais de contas, eles estão se especializando, né, nesse tipo de auditoria, estão contratando, inclusive, atuários para trabalharem nos seus tribunais de contas. O Tribunal de Contas de Minas Gerais agora conta com 4 atuários no seu corpo técnico. Tem outros tribunais de contas que também têm atuários no seu corpo técnico, mas isso ainda é uma meta, né? É uma coisa que está começando ainda nos tribunais de contas, essa especialização, mas ela, de fato, ela é necessária, né? E não só na questão de auditoria, mas também na questão de treinamento, né? Aí, complementando a resposta do
do Domingos, né, uma das funções dos tribunais de contas é orientar, né? E essa questão previdenciária é uma questão realmente muito complexa, né? E ela tem que ser trabalhada pelos tribunais de contas, não só para os próprios gestores, mas também internamente, né? Ainda existem muitas dificuldades de entendimento internas, né? No próprio corpo técnico dos tribunais de contas. Então, isso tem que ser trabalhado. Eu ressalto aqui o treinamento que está acontecendo, né, nesse momento, nesse período, de atuária no Tribunal de Contas do Espírito Santo, né, pelo professor Marcelo Soares, lá de Minas, que ele está dando treinamento em atuária para o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Excelente treinamento. E, então, o corpo técnico do Espírito Santo está se capacitando com esse treinamento, né? E, a partir daí, ele vai poder aumentar a efetividade das suas auditorias, né? Aqui no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu já falei isso em outras lives, mas está saindo o treinamento de atuária para RPPS, curso básico de atuária para RPPS. Já terminei todas as apresentações, já iniciei as gravações, né? Então, acredito eu que no ano que vem a gente já vai lançar esse curso, que é importante não só para os gestores também, eles terem essa noção do que é atuária, do que é exatamente esse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha o corpo técnico. Respondendo a pergunta do Marcos, se existe aí um índice de efetividade, isso é muito complexo também, tá? Porque a auditoria de um RPPS, ela pode ser em diversas áreas, na área de despesas, na área de receitas, na área atuarial, na área de investimentos, né? Na área de governança, né? Então, eu acho que ainda não existe, na auditoria atuarial, existe sim o ISP, mas o ISP é para os gestores, né? Mas em relação à auditoria, eu acho que ainda não tem um índice de efetividade, né? Então, eu acho que é, inclusive, algo que nós, auditores, talvez até capitaneados aí pela Tricom, podemos pensar em desenvolver aí para os próximos exercícios. Ok, Gustavo, você já respondeu a segunda pergunta, né? Mas eu estou passando para o Ricardo para estar respondendo a primeira pergunta, né? Não sei se há necessidade de repetir, mas qual é a opinião dos presentes sobre a estrutura interna dos tribunais de contas, criar um núcleo especializado em previdência ou distribuir a auditoria previdenciária em vários setores? Eu vou pedir licença ainda para explorar um pouquinho a discussão sobre que Marcos levanta, sobre a métrica, porque é interessante. A gente precisa primeiro perguntar qual porque, veja, quando a gente vê a mídia falando da Previdência, bomba relógio para cá, bomba relógio para lá, os dados que eles dão é regime geral e regime próprio. Perdão, regime próprio da União. Mas de qual previdência a gente está falando nesse universo? Não é? Uma pessoa que estuda os regimes próprios sabe que existem realidades muito distintas nos regimes próprios. Vejam, ontem eu peguei uns dados com Alex Ribeiro e ele me apontou que em 2019 o Macaé tinha mais de 3 bilhões acumulados, poupança previdenciária. Aí vai, Joinville, 2,8 bi, Porto Alegre, 2,6 bi, São José dos Campos, 2,3 bi, e segue a relação. Eu também consegui, gentilmente cedido por Wilson, alguns dados de municípios do Espírito Santo. Aracruz, 245 milhões, Cachoeiro, 287 milhões, o Estado, 4 bi, Itapemirim, 204 milhões, Linhares, 296, Serra, 340 milhões, tudo milhões, Vila Velha, 370 mil, e Vitória,
mais de 600 milhões. Né? Enquanto você tem fundos altamente capitalizados, e até com a questão do déficit atuarial resolvida, você tem outros que ainda estão até hoje em regime de repartição, não tem... já hoje, as receitas não pagam as despesas e o poder público aporta. É possível comparar, e eu estou falando de situações extremas, e entre elas existem várias intermediárias. Por exemplo, regimes em que há segregação de massas e o fundo capitalizado é superavitário. Regimes que têm segregação de massas e até o fundo capitalizado é deficitário. Né? Então, essa variedade de situações, eu acho que o que Marcos levanta é fundamental. Nós precisamos encontrar o desafio de ter métricas para os regimes próprios, para assim poder identificar e trabalhar a efetividade. Mas a gente precisa também compreender, para chegar a esse ponto, a gente precisa compreender a diversidade e estabelecer metas diferenciadas. Ou seja, depois de 5, 10, 20 anos, o que é que o tribunal, aonde o tribunal quer chegar em termos de resultado? Eu sou uma pessoa ambiciosa quanto ao papel dos tribunais de contas. Eu acho que o Tribunal de Contas ele pode dizer, com a minha ação, claro que em harmonia com outros atores, eu terei dobrado, num prazo X, a poupança previdenciária de um regime próprio. Né? Ou eu terei apontado uma solução para todos os municípios que têm risco fiscal nos próximos 5 anos. Já estou aqui antecipando algumas discussões sobre possíveis métricas que a gente poderia trabalhar. Adianto que vejo métricas na questão da poupança previdenciária, vejo no risco fiscal, né? Vejo na evolução do déficit. Eu acho que as respostas estão por aí. Agora, falando sobre o núcleo especializado, já pegando carona, é bom falar no final porque você já pega carona da sabedoria dos nossos mestres. Eu acho o seguinte, nós temos uma dificuldade, pessoal, muito grande de conseguir quadros. Eu sou a favor do núcleo especializado, mas eu acho que o núcleo especializado é um passo. É um passo. Porque mesmo o núcleo especializado é uma dificuldade, porque dentro da Previdência também você tem grandes especializações. Atuária é um mundo. Gestão de ativos é outro mundo. Gestão do passivo é outro mundo. A própria estratégia de financiamento de longo prazo, considerando a realidade considerando que serviço público não é a mesma coisa que previdência complementar, e uma falha, de certa forma, que a gente faz é simplesmente transpor sem adaptar, também é um outro mundo. Então, eu acho que qualquer tribunal de contas terá dificuldade de, sozinho, construir todo o conhecimento necessário para uma auditoria sistêmica, porque eu não acredito em auditoria boa de ativo, ou só de passivo, ou só de estratégia. Eu acredito na auditoria sistêmica. E para ela ser sistêmica, ela precisa de quadros. Então, eu acho que a Tricom tem um papel extremamente importante, porque compartilhar o que cada tribunal já tem de conhecimento e integrar é um passo interessantíssimo. Nenhum tribunal precisa inventar a roda sozinho. Ele pode aproveitar os conhecimentos. E aí eu vou propor outra coisa, né? Então, que é a tecnologia da informação e a inteligência artificial. E vou reivindicar aqui o que eu aprendi do meu chefe lá no tribunal, Araquém e Ipiranga. Eu consegui, com o apoio de 2 auditores de TI e de um estagiário de atuária, fazer uma auditoria em 150 municípios. Como? Sistema. O sistema que chega para o tribunal, pelo SAGRES, a informação que está, você monta as análises das informações, monta o texto e o sistema vai rodando e no final você vai revisar aquilo que o sistema fez. Então, eu acho que, para além do núcleo especializado, nós precisamos de,
integrar os conhecimentos que existem no país, porque já tem muita gente boa que sabe muita coisa, e 2, para que a gente não precise ter que contratar um atuário, um especialista em ativos, um estrategista e outras coisas por município, por tribunal, que a gente possa desenvolver sistemas a partir disso que consigam auditar para e passo. O prefeito não recolheu a contribuição previdenciária hoje, amanhã ele recebe o ofício no gabinete dele, por que é que você não cumpriu, não recolheu a contribuição previdenciária, né? Eu acho que a inteligência artificial ela pode nos dar uma grande contribuição em termos de efetividade. Wilson, eu pediria a ti que, dado o adiantado da hora, agora as perguntas, se tiver alguma pergunta mais que você ache relevante, você já faça, e aí já pediria aos debatedores que eles, logo após a resposta, eles já trouxessem a sua palavra final, tá certo? Eles já fechariam por causa do adiantado. Obrigado. Tá ok, Dácio. Só para o doutor Domingos, eu acho que a pergunta do Marcos, ele não teve oportunidade de respondê-la. Então, eu queria perguntar ao doutor Domingos, repetindo a pergunta do Marcos, como podemos saber se um Tribunal de Contas está sendo efetivo em sua fiscalização dos RPPS? Existe alguma métrica em particular ou um conjunto delas? Doutor Domingos? Perfeito. Não existe aí uma métrica, né? Na realidade, você tem que avaliar se tem o setor de registro de atos pessoal, se tem o setor de previdência mais específico para auditoria previdenciária, né? Também tem um detalhe, né? Por exemplo, aqui no Tribunal de Contas do Estado, agora está sendo feito um processo de fiscalização na folha de pagamento mais efetivo, já que antes as prefeituras e tudo tinham que mandar para o tribunal os empenhos de maneira eletrônica. Agora estão tendo que mandar também o sistema da folha de pagamento. Então, o Tribunal de Contas está tendo acesso à folha de pagamento. Então, isso tudo vai aumentando a efetividade do sistema. Mas é até uma boa dica aqui, porque existe um programa de qualidade dos tribunais de contas, de efetividade das fiscalizações, pode ser trabalhada aí para ser construída uma métrica, sobre isso, mas hoje que não há essa métrica exata e mesmo muitos tribunais ainda não têm uma equipe específica de fiscalização previdenciária. Eu já posso fazer, então, as considerações finais? Sim, pode sim. Perfeito. Antes, eu só quero aqui registrar, o auditor Gustavo lembrou bem da questão do CRP. O CRP é uma coisa que motiva, na verdade, pressiona um pouco os prefeitos a buscar sustentabilidade previdenciária, na medida porque, se ele não cumprir a CRP, ele fica sem as transferências voluntárias, isso incomoda muito aos prefeitos. De certa forma, se não fosse por isso, muitos prefeitos não se interessariam muito de certa forma, em colocar o sistema em dia. É uma pressão mais imediata, porque a fiscalização do Tribunal de Contas ainda costuma ser chega um pouco atrasada, embora nós estamos procurando dar mais efetividade também, que muitas vezes o prefeito, o gestor de RPPS corre o risco de ficar sozinho na gestão, do prefeito o abandonar. Mas o prefeito não pode fazer isso, porque, na realidade, o município é punido com a perda do CRP e, no futuro, o prefeito também pode ter suas contas rejeitadas. E agora tem um detalhe. Com a reforma da Previdência, o CRP foi constitucionalizado. É que antes havia uma dúvida se podia ou não cobrar, até o Ricardo colocou, tem muita norma da Previdência que é norma federal, que não é lei. Agora, pelo menos o CRP está constitucionalizado. Então, o Gustavo lembrou da questão do CRP muito bem. E o Ricardo lembrou da questão da LRF. A LRF ela foi boa no contexto das contas públicas, mas ela teve uma falha na questão previdenciária. Por quê? Ela não exige, quando você vai criar cargo, ou você vai criar aumento de servidor, apenas exige que tem que estar no orçamento, tem que estar na LDO, mas o correto é que exigisse que também, para alguém criar um cargo, alguém dar um aumento de servidor público,
tem que ter sustentabilidade atuarial. E muitas vezes você cria um cargo e tem como pagar no ano e nos 2 anos seguintes. Mas você não sabe se aquilo tem sustentabilidade para o futuro, qual aumento que vai resultar no cálculo atuarial aquilo. Então, acredito que foi um ponto que faltou e que acredito que deva ser corrigido a qualquer momento, de você exigir que qualquer aumento de gasto público de pessoal, que é uma despesa de caráter obrigatório permanente, também esteja fundada no cálculo atuarial, na despesa futura de longo prazo. Então, falando isso, ressaltando aqui o que vocês colocaram, né? Eu quero que então fazer as considerações finais, desejando que esse debate continue, esse debate fica gravado nesse canal, para as pessoas poderem assistirem, poderem continuar fazendo os seus questionamentos. Hoje não deu para responder a todos aqui, mas eu acredito que nos próximos debates nós conseguiremos responder isso. Muito obrigado, devolvo a palavra a você e agradecendo o convite, estamos sempre à disposição. A gente que agradece, doutor Domingos, pela conhecimento que tem trago para a gente, não só nessa palestra, mas em outros eventos que a gente tem assistido aí, a gente só tem que agradecer. Então, aproveitando agora, passando para o Gustavo fazer suas considerações finais. Por favor, Gustavo. Obrigado, Wilson. Bom, a questão da sustentabilidade atuarial, ela passa primeiro pela sustentabilidade financeira, né? Hoje a gente vê que ainda existem muitos municípios que ficam atrasando ou sequer repassando as contribuições patronais. Essa foi até uma pergunta aqui do Adilson da APEP, né? Como que a gente pode atuar, né, nessa questão? Na verdade, eu costumo falar que as contribuições previdenciárias é a gasolina do sistema, né? Você tem a rentabilidade que, no longo prazo, a rentabilidade ela tem uma importância muito maior do que as próprias contribuições, mas para ter rentabilidade a gente tem que ter contribuição, né? Então, os tribunais de contas, eu acho que se fossem auditar alguma coisa de previdência, a primeira coisa que tinha que auditar era o repasse de contribuição previdenciária, né? E para garantir que esse repasse seja efetuado, seja realizado de forma pontual, né? A gente precisa que os tribunais de contas tenham um controle mais concomitante, né? Ou seja, foi como o Ricardo colocou. Atrasou, no dia seguinte o Tribunal de Contas já manda uma comunicação, alguma forma de cobrança para questionar o motivo daquele atraso. Às vezes tem motivo, né? Pode haver algum motivo, né? Algum fluxo de caixa que não está ok. Então, mas que essa sensação de vigilância esteja sempre presente, né? Então, é importante que os tribunais de contas tenham sistemas, né, e informações em tempo, vamos dizer assim, em tempo real, né? Quanto mais informações e mais atuais, melhor, né? O Marcos, que fez aquela pergunta, é uma pessoa que trabalha bastante nessa questão, ele é lá do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, trabalha bastante nessa questão de tecnologia da informação, né, de painéis, os famosos dashboards, e a gente tem trabalhado em conjunto para ver se a gente consegue desenvolver isso de forma conjunta, né, gerando ganho para todos os tribunais de contas, não apenas para os nossos tribunais de contas, mas para todos os tribunais de contas, para que essa interação entre Secretaria de Previdência, que recebe essas informações dos municípios, eles repassam para a gente consiga fazer essa atuação mais para e passo, né? Porque a Secretaria de Previdência é uma, os tribunais de contas são diversos, então e a gente tem muito mais perna para trabalhar esse controle das contribuições mensais. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gasolina do sistema, não adianta a gente auditar avaliação atuarial, auditar investimento, se a contribuição não está entrando, né? Então, fica aqui minha consideração final sobre o ponto mais importante de controle dos tribunais de contas na atualidade.
Verdade, Gustavo. A gente fica muito preocupado com isso, a questão da contribuição patronal, né? A gente fica até triste, não vou alongar, mas a lei complementar 173, que suspende o repasse da contribuição patronal, isso prejudicou demais os RPPS, principalmente aqueles de pequeno porte, que tem que resgatar no momento de crise para poder pagar a folha. Então, você acaba configurando sua perda. Então, isso eu acho que é um tema a ser debatido numa próxima live. Então, obrigado mais uma vez. Ricardo, suas considerações finais. Bom, eu estou muito feliz e muito honrado, estou me sentindo muito honrado de poder trocar ideias, trocar opiniões, escutar e aprender muito com o Domingos Staufner e com o Gustavo, sob o comando de Dácio e Wilson, até porque são pessoas, todas elas, já tive a oportunidade de perceber que, além da competência técnica, são pessoas sábias. E a sabedoria é um elemento muito importante para você poder saber usar o conhecimento. Né? O conhecimento sem a sabedoria não muitas vezes ele se torna inócuo, inútil não, mas ele se torna inócuo. E eu acredito que existem dois atores, eu vou falar do sistema previdenciário, a gente pode falar aí do prefeito, servidor, tem muitos dependentes, mas tem dois atores que são os mais comprometidos com a Previdência, que é o gestor e é o auditor, é o controle no sentido até mais amplo, envolvendo o Ministério. Essas são as pessoas que mais pensam, que mais se comprometem. O servidor, ele não quer gastar com a Previdência e ele acha que a Previdência dele está garantida lá no final. O prefeito, o governador, o presidente, ele tem demandas urgentes de vários secretários que vão lhe trazendo e ele precisa, nessa pressão de responder, né, e com a eleição em breve, muitas vezes ele é levado... A gente tem poucos políticos que são capazes de ver de forma estadista. Sobra, então, o gestor e o controlador. E aí, a gente tem duas fragilidades para o gestor. Primeiro, tem vários que não entendem, mas mesmo aqueles que entendem e são comprometidos, a gente vai ter... Infelizmente, tem muitos que são colocados lá no cargo por interesses políticos, só para repetir o que a gestão quer. Né? Em outros casos, não. O Wilson é um exemplo claro. Tem muitos comprometidos, mas muitas vezes o gestor comprometido não tem uma estrutura técnica que lhe dá o suporte para fazer uma grande gestão, além das pressões políticas que ele sofre. Muitas vezes é nomeado, pode ser demitido pelo titular do executivo a qualquer momento. E nós, nos tribunais de contas, por isso, temos uma situação muito privilegiada. Primeiro, porque os tribunais de contas têm uma estrutura de excelência em todo o país. Né? Estruturas para trabalhar, corpo técnico com vários concursos, com renovação permanente, mas também com ferramentas de tecnologia de alta qualidade. E são pessoas que também pensam a Previdência e se comprometem e que os vários auditores que eu conheço se preocupam com o resultado final do trabalho, com a efetividade. Então, por isso, eu acho que nós que auditamos a Previdência, e aí vou usar no sentido lato, que eu não estou mais auditando lá no dia a dia, mas hoje eu produzo conhecimento pelos meus livros e tal, nós temos uma capacidade e, consequentemente, uma responsabilidade muito grande de transformar esse sistema. Porque nós temos a estabilidade no emprego, nós temos o conhecimento técnico e a nossa atuação, né, pode influenciar muito. Então, é por isso que eu acho que a Tricom, né, as entidades dos servidores, o corpo técnico, o corpo julgador em geral, né, podem cumprir uma missão valiosíssima, não apenas para a Previdência, porque a Previdência, a gente fica pensando naquele sistema funcionando sozinho, ele não é um sujeito autômato. Né? Previdência sustentável significa garantir direitos de servidores e beneficiários e também usar bem os recursos públicos para evitar problemas fiscais lá na frente. Então, eu acredito muito no controle externo, eu acho que nós
temos uma missão fundamental nesse momento. Ok, Ricardo, muito obrigado. Agora, para a gente fechar, eu queria agradecer a todos que, o doutor Domingos, o Ricardo, o Gustavo, agradecer pelas respostas, contribuíram e irão contribuir para o aprimoramento dos RPPS, e dizer que a gente, vai ser o Ricardo aí, eu acho que o comprometimento é tudo, entendeu? Eu acho que a gente, quando está tomando conta de dinheiro de outras pessoas, a gente tem que ter responsabilidade. Ainda mais a gente mexe com vidas. Nós somos responsáveis pelo futuro de cada servidor do município que tanto trabalhou pelo município. 35 anos, às vezes vai 40 anos. Então, eu acho que a gente está à frente de um RPPS, a gente tem que ter essa responsabilidade e, acima de tudo, o comprometimento com a coisa pública. Então, eu agradeço mais uma vez à Rede Previdência por estar aqui participando desse momento e devolvo a palavra para o Dácio aí. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, gente, ao tempo que eu quero agradecer a participação de todos, mas eu queria fazer só um pequeno comentário. Eu, quando eu vi o currículo aqui do nosso Wilson, eu vi que ele é de Itapé-Mirim. E temos também no Espírito Santo um município chamado Cachoeiro de Itapé-Mirim, que é a terra natal dos mais idolatrados cantores do Brasil, o nosso Roberto Carlos. Roberto Carlos tem 79 anos, daqui a pouco faz 80. E se a gente... eu já vi gestor previdenciário dizer, rapaz, esse cara não é bom para o regime próprio, porque ele passa da expectativa de vida. Veja, a expectativa de vida é a média. Por ter 80 não quer dizer que ele está roubando, não, porque tem quem se parte, infelizmente, antes. O que a gente tem que fazer é uma previdência responsável, estudar cada vez mais, lutar cada vez mais por uma sustentabilidade de regime próprio, para que a gente possa evitar que alguém venha dizer que passar de 80 anos não é bom para regime próprio. Ele vai sim ser bom, porque a partir do momento que a gente tiver pessoas mais sábias, como o Ricardo falou, a gente vai ter essa contribuição. Então, vamos torná-los sustentáveis para que a gente não seja, daqui a pouco, quando a gente chegar aí aos 80, 80 e pouco, visto como um estorvo para regime de previdência. Essa é a minha mensagem final, e aí agradeço particularmente ao doutor Ricardo Souza pelo convite, pela grande condução da Rede Previdência, pelo doutor Domingos Taufner, que é conselheiro aí e traz essa importância em todos os debates que os tribunais de contas fazem parte, o Gustavo Carrozino também, o Wilson lá, sua participação efetiva em associações que tanto difundem, e ao público, que é quem está trazendo aí e trazendo essas sugestões e ajudando a gente a construir um país melhor com uma previdência sustentável, uma previdência forte. E aí, só peço para vocês, finalmente, vocês curtirem nosso canal aí, o canal Rede Previdência, compartilhar esse vídeo, se for possível, e, claro, sem esquecer de ativar o sininho. Gente, muito obrigado e um bom dia para vocês.